Maior dúvida das pessoas no vídeo da troca do cabo de embreagem do Uno, tá? Era em relação a ponta do cabo que vai no pedal da embreagem ser de plástico e que ela poderia quebrar e que eu estava mais bem servido com o outro e assim por diante. E bom, então tem uma coisa para declarar que talvez frustre os mais radicais, mas eu particularmente eu não tenho nada contra um plástico. Eu tenho contra um plástico de baixa qualidade, que não vai resistir ali à função que ele precisa, tá? Eu não sou um engenheiro químico, eu não sou especialista em plásticos, mas isso daí realmente a gente usa a expressão genérica plástico para uma série de materiais aí que muitas vezes um não pode ser mais diferente do outro, apesar de terem atenderem pelo mesmo nome, pelo menos pra gente que é leigo, tá? Então eu acho benéfico a gente ter a parte de plástico ali, e como leigo ainda, por um motivo muito simples, dois na verdade. Primeiro, mesmo que falte lubrificação, ele não vai fazer barulho, tá? E o segundo, o plástico em contato com o metal, provavelmente ali aquele plástico ele tem alguma característica anti-frição, então é como se ele já tivesse quase que uma lubrificação natural ali. Obviamente um cabo de embreagem não é eterno, da mesma forma que o cabo antigo que estava ali não seria, mas eu considero benéfico ali o uso do plástico. Pô, Tonela, você não pode falar isso, você mexe com Fusquinha, no Fusquinha não tem nada de plástico. No Fusquinha o pouco que tem na parte mecânica ali não é plástico, é baquelite, que é o bisavô do plástico, é bem primitivo e bem, em muitos sentidos, bem limitado. Eu imagino que se o Fusca fosse ser fabricado hoje em dia na configuração, refrigerado a ar mesmo, a suspensão e tudo, a quantidade de plásticos que ele teria. Basta a gente comparar o Itamar com o Fusca dos anos 70 para perceber que um Itamar, boa parte ali do peso dele já foi substituído algum outro material por plástico. E no caso específico do Itamar, nem por isso ele tem baixa qualidade ou fica se deteriorando à toa. Isso para falar de um carro de 25 anos atrás praticamente, né? Porque se a gente for falar dos carros atuais, talvez uns 30 ou 40% do carro seja plástico. E repito, isso não é necessariamente ruim, porque acredito que quem domine a fabricação, o engenheiro que está projetando as peças ali, ele sabe muito bem qual composto ele vai usar, quais características o plástico vai precisar atender. Então eu acredito que não exista motivo para preocupação. Bianca, teu não ficou bom de embreagem? Ficou muito bom. Ficou mais macio? Ficou. Ficou maravilhoso, né? Ficou bom. Então, para quem estava com saudades do Uno da Bianca, foi um vídeo rápido, um vídeo amador ao extremo, porque foi filmado aqui no quintal de casa, praticamente no tempo de exibição dele ali. No dia seguinte a gente finalizou com o teste na estrada, mas eu acho que é um procedimento muito interessante de se fazer preventivamente e não corretivamente. O último que eu fiz corretivamente foi o Palio, que quebrou num sábado de manhã e eu estava com toda a família dentro do carro, e realmente, apesar de ser muito parecido com o do Uno, não foi uma experiência legal. Que no Uno eu resolvi em 10 ou 15 minutos, no Palio eu demorei mais de 1 hora porque eu não tinha ferramenta no carro. No domingo, o primeiro vídeo do quadro de suspensão da Igasa que instalamos no Fuscat. Bianca, como eu queria ter uma fonte de informação igual a gente tem a pretensão de criar para as pessoas aqui, o canal, compartilhando tudo que a gente faz, porque quando eu estava fazendo a montagem do quadro de suspensão no Fuscat, isso vocês vão ver no próximo domingo. No que vocês viram domingo passado, estava tudo bem, eu estava me achando o cara mais perigoso a ponto de ter o Todd como o meu Lombardi ali narrando partes do vídeo. O fato é que no próximo vídeo, no que vocês vão ver no domingo, as coisas não correram exatamente como eu imaginava. E eu senti muita falta de poder entrar no YouTube e falar, pô, quem será que já fez esse procedimento? Mais do que uma coisa resumida, eu queria ver aonde que o cara tinha errado.
tá? Felizmente eu errei, vocês vão ver isso no próximo domingo e no outro também, mas eu compartilhei tudo. Por quê? O que eu me lasquei embaixo desse Fusquinha, com certeza todo mundo que assiste o canal não vai passar pela mesma aprovação, porque eu já matei qual foi a minha dificuldade, e pelo menos quem quiser fazer o mesmo caminho vai ficar relativamente fácil. E o mais importante, vocês assistem todo o nosso conteúdo sem gastar um centavo, a hora que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. A gente gosta muito se vem um comentário positivo, um comentário de incentivo, se vem uma crítica, desde que seja construtiva, porque se vem simplesmente invejoso, já toma uma bota mesmo, não tem meias palavras aqui, tá? Mas o mais importante, se você gosta, deixa um joinha e mais do que isso, compartilha com outras pessoas. Você pode compartilhar em outras redes sociais, você pode compartilhar no Facebook, você pode compartilhar por e-mail, por onde você quiser. Porque toda a dificuldade que eu passei, em algum momento você fala, pô, vai valer a pena? Vai valer a pena, Bianca, pode voltar aqui com a câmera, vai mostrar que eu quebrei a cara, porque qualquer pessoa que assista o nosso conteúdo vai poder evitar de passar por aquilo que eu passei. Não tinha nada de errado na peça, simplesmente foi uma perspectiva errada que eu comecei no vídeo do domingo passado, e eu só fui corrigir quando eu percebi que o Fusca não ficou na altura que eu gostaria. Bom, vamos lá. Primeiro, e talvez o maior diferencial da suspensão da Igasa, principalmente a do 1300, se a gente for comparar com a suspensão original. Ela foi abençoada com 4 rolamentos onde vão os braços da suspensão. Originalmente essa suspensão, que é conhecida como do 1200 ou 1300, ela tem buchas, tá? E buchas, se eu não me engano, o pessoal fala de fibra, mas parece que é de Celeron, o mesmo material que o seu Danilo usa na base dos carburadores, que não é madeira, tá? Então o dia que você desmontar uma suspensão dessa e ver o negócio, olha, colocaram madeira aqui, que primitivo. Não é madeira, é uma fibra, tá legal? Então essa é a maior diferença, e quando a gente vai fazer o test drive, dá para perceber a maciez da suspensão. A minha, para falar a verdade, por mais que eu engraxasse ali, ela já tinha visto dias melhores. Bom, além dos rolamentos, que eu acredito que não sejam possíveis de montar na suspensão original por causa do diâmetro da parte externa do tubo, a gente tem o quadro encurtado no gabarito da fábrica, como vocês viram no vídeo da nossa visita à Igasa, tá? E fica bem mais fácil fazer a montagem desse jeito, tá? Então, por exemplo, o Rafael Fontanetti, a dúvida dele, no caso de um 1300L, os retentores são os mesmos da suspensão do 1500 e do 1600, por ser pivôs e não embuchamento. Rafael, obrigado pela pergunta, bem interessante. O 1300L ele tem a mesma suspensão dianteira do 1500 e do 1600, tá? Que é a suspensão de pivôs. No caso do Fuscata, que tem a suspensão de embuchamento, um par de retentores ele é igual ao do 1600, não, desculpa, no caso da suspensão do 1600, um par de retentores é igual aos 4 do 1200 ou 1300, o que a gente tem na Fuscata, e o outro par ele tem um diâmetro um pouquinho maior, a mesma coisa para os rolamentos e pelos braços da suspensão. Isso, na minha visão, foi feito não somente por questões técnicas, mas justamente para inviabilizar aquela ideia do cara pegar um braço de uma suspensão de pivô e conseguir colocar o superior e o inferior, tá? E por que ele não pode fazer isso? Porque a Volkswagen queria te vender um 1300L? Não, porque o braço, a distância dos braços ali, dos tubos da barra de torção é diferente, e com isso você muda toda a geometria do braço, porque eles estão mais próximos. Você vai mudar o caster, você vai mudar tudo, tá? Então, por conta disso, é quase que um mata-burro o rolamento com o diâmetro um pouquinho maior. Então a pessoa não consegue fazer isso. Então, resumindo, 4 rolamentos iguais na suspensão do 1200 e do 1300, onde a gente usaria buchas, e na suspensão do 1600 você tem 2 rolamentos e retentores com diâmetro menor e 2 com o diâmetro maior, tá? E no caso, o que a Igasa fez de uma forma, numa sacada muito genial,
foi pegar os rolamentos de menor diâmetro da suspensão do 1500 e do 1600 e montar tanto na parte inferior quanto na parte superior da suspensão que a gente apresentou para vocês. André Engel: Tonela, eu sei que você não gosta de adaptações, mas o que você acha de adaptar a caixa de direção do Monza no Fusca? Prós e contras. Eu acho que fica muito bom, além de que a direção fica bem mais leve, porque as marcas de caixa de direção de agora não aguentam mais nada. André, obrigado pela pergunta. O Sokol 10, ele respondeu no ponto de vista dele. O problema é que uma modificação intrusiva. Pode ser que daqui a 10 anos não se ache mais peças do Monza, mas de Fusca vai achar. Eu concordo com isso, mas eu acho que não é só isso o motivo pelo qual eu sou contra essa modificação. Os braços as mangas de eixo do Fusca, elas têm dois bracinhos com um comprimento em relação ao centro do eixo, determinado para trabalhar em conjunto com o braço Pitman, que o braço Pitman é a peça-chave no bom funcionamento da suspensão, que ele faz com que a roda interna ela tenha um raio menor do que o da roda externa e menor exatamente na proporção da bitola do carro, e quando você vira para o outro lado, de uma forma mágica, a roda interna ela sempre vai ficar num raio menor, ela sempre vai fechar um pouquinho mais do que a externa. Quando você coloca um pinhão e cremalheira para mangas que não foram preparadas para isso, a minha principal dúvida: como você contorna essa questão de você ter sempre a roda interna num raio menor do que a externa? Como é que você contorna sem um braço Pitman aquilo que um braço Pitman faria? E no Monza ou no Fiat eu sei, é com o desenho da ponta da manga de eixo ali, onde vai no olhar, onde vai o terminal da barra de direção, ele está numa posição geométrica muito diferente do que no caso da do Fusca, justamente para quando você puxar ele determinar um certo ângulo para que a roda puxada ela sempre feche um pouquinho mais em relação à outra roda. Eu não tenho informações e francamente eu acredito que ninguém tenha como vai ficar essa questão no caso da adaptação da caixa de direção do Monza no Fusca. Porque ela fica mais leve? Provavelmente porque ela tem uma relação entre coroa e pinhão, entre pinhão e cremalheira, diferente do que o setores sem fim do Fusca. Fora isso, que não é simplesmente você tirar uma caixa de direção e colocar outra. Você tem que encurtar a coluna de direção, você tem que fazer um acoplamento perfeito ali para o teu pinhão da cremalheira, com um estriado perfeito. Esses detalhes eu particularmente nunca vi alguém detalhar. Vai ter que fazer um furo ali na carroceria do Fusca, vai ter que fixar ele não sei aonde, não vale a gente fixar na lataria do Fusca, precisa ser fixado na parte do chassi ali, tá? Enfim, eu acredito que é muita modificação para nada. Em relação às marcas de caixa de direção de agora não aguentam mais nada, eu não passei por essa experiência ainda. Você pega uma TRW aí, óbvio que é a que você vai pagar mais caro, mas você não vai ter problema nenhum, tá? Você não vai ter problema nenhum. Óbvio, eu vou pegar uma recondicionada que é mais barato. Boa sorte, mas aí não tem como garantir que ela vai aguentar alguma coisa, seja de Fusca, seja do Monza, ou do que você quiser. Eu acho que é mais você cuidar do estado de conservação das peças do projeto original do que pegar um carro sambado e falar: nossa, isso aqui é um erro de projeto muito grave, eu vou trocar. Capaz do cara ir lá e comprar uma caixa de direção de Monza recondicionada e achar que está fazendo um bom negócio. Bom, enfim, isso é só a minha opinião. Muita gente comentando aqui que eu tive um trabalho dobrado porque eu cortei 2,5 de um lado, cortei 2,5 do outro. Realmente eu fiz isso, porque na ocasião que eu cortei, eu ainda imaginava que aquele cortezinho central, ele ia de alguma forma pegar no parafuso central. Só por isso que eu fiz esse procedimento. Se eu soubesse que ele ia ficar voltado 90 graus ali, e que ele seria simplesmente preso pela pressão do parafuso, todo aquele sanduíche, eu não teria... eu teria cortado só de um lado, obviamente. Mas isso a gente só vai perceber depois que fez a primeira vez. Felizmente todo mundo que estiver assistindo e for fazer pode cortar 50 milímetros só de um lado e economizar disco de corte.
muita gente questionando a posição da catraca, e a catraca foi justamente a peça onde fez com que eu cometesse um erro da minha parte, tá? Quando eu desmontei o feixe de lâminas, tem mais gente perguntando aqui, quantas lâminas tem no feixe do 1200 ou 1300? 6. Quantas lâminas tem no feixe do 1500 ou 1600? 10, tá? Isso segundo o Seiki, que é o meu especialista máximo quando se trata de suspensão. Inclusive ele foi o doador de muitas lâminas aí, que vocês vão acompanhar nas próximas semanas o que eu precisei fazer. Quando eu falo 10 lâminas, não, Tonela, tá errado, são 8, tá? Alguns conjuntos eles podem vir com 8, porque tem 2 lâminas que elas são divididas em 2 partes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, dependendo do kit, você pode pegar essa lâmina inteiriça, essa inteiriça, e aí depois ele tem uma meia lâmina na parte de cima e uma meia lâmina na parte de baixo. Então, quando a gente considera 10 lâminas, é uma lâmina embaixo, 2 metades em cima, a mesma coisa na parte de cima e 4 lâminas largas no meio. Ou então você tem 6 lâminas largas no meio e mais as pequenininhas na parte de cima. O Fábio Malaguti já percebeu uma coisa, só assistindo o vídeo, parabéns Fábio, que eu tinha deduzido quando eu estava montando o meu quadro, mas eu não ousei fazer esse comentário. Mas depois que você monta é uma coisa quase que óbvia. O feixe encurtado vai ficar um pouco mais duro. Talvez por si só resolva o seu problema da antiga suspensão ter se arriado, em função do que você instalou. E o Brasil concorda com ele e pensou a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem a parte central, onde na catraca ou no centro do quadro, onde tem a seção fixa ali que não atua como catraca, mas tem um parafusinho. Aquela parte é para você criar um ponto de resistência para torcer metade da barra para esse lado e a outra metade para esse lado. O que vai determinar a tua força de torção, além da característica de cada uma ou do conjunto das lâminas, é o comprimento disso. Quando a gente tira 2,5, parece pouca coisa, mas a gente reduziu um pouco esse comprimento. Então a mola, ela tende a ficar, você tende a fazer um pouquinho mais de esforço para fazer uma torção. Isso com certeza faz todo sentido e eu acredito que a gente comprovou isso. Bom, número de lâminas é uma coisa que a gente vai abordar nos próximos vídeos. Essa questão a gente vai abordar nos próximos vídeos. Uma coisa que o pessoal comentou, pô, a catraca ela tá pegando o conjunto de lâminas a 90 graus. O parafuso não vai mais fixar na posição correta. Vai, e o motivo é simples. Apesar de no começo a gente poder imaginar isso, o feixe de lâminas ele não vai se deslocar nesse sentido, porque os 2 braços da suspensão eles travam ele no tubo, tá? O parafuso central ali, onde fica a catraca, ele serve para travar as lâminas numa determinada posição, para criar uma resistência em relação à seção quadrada que ele tem aí. E que depois do vídeo do próximo domingo eu descobri que aquela seção não é quadrada. E aí eu quebrei a cara e vocês vão aproveitar esse vídeo talvez como a melhor informação possível caso vocês forem fazer uma montagem igual essa que eu tive que fazer. Vocês vão economizar bastante tempo e bastante dor de cabeça. Bom, basicamente é isso relacionado à parte da suspensão. A gente não precisa mandar um salve para o Todd, que narrou boa parte do vídeo, e ele está mais do que convidado a fazer novas narrações aí pro pessoal, principalmente as narrações técnicas, tá? Semana que vem, no próximo domingo, mais vídeos eu vou instalar a suspensão no Fuscati, vou quebrar a cara. E quinta-feira vai ter o que, Bianca? Vai ter um Fusquinha 1300L. Um Fusquinha marrom. Isso. 1300L, uma simpatia que já apareceu no Instagram para quem segue a nossa página no Instagram. Você lembra do apelido desse Fusquinha? Pé de urso. Pé de urso, muito bem. É pé de urso ou pata de urso? Eu não lembro, mas é um Fusquinha muito legal e com muitas coisas inéditas ali que encontramos na nossa arqueologia do porta-luvas. E a Bianca fez questão de mostrar em todos os detalhes. Para finalizar, loja do mecânico, mudou o código de desconto, Tonela 04. Se eu tivesse com uma maletinha igual essa daqui, que é um sonho de consumo, não só para quem tem um Fusquinha,
mas se eu tivesse com ela no dia que quebrou o cabo de embreagem do Palio, a gente não tinha demorado mais de 1 hora para arrumar, porque o que eu precisava era justamente uma chavinha pequenininha dessa daqui 8, tá? E talvez, muito provavelmente, uma dessa daqui. Esse conjunto foi escolhido a dedo pelo uso que a gente faz diário, seja nos Fusquinhas ou em qualquer outro carro, e para mim é o conjunto preferido, o mais compacto possível, para te tirar das maiores enrascadas, as emergências mais sinistras que podem te pegar desprevenido com um Fusquinha, tá? E esse conjunto, a gente deixa o link aqui na descrição do vídeo, pode ser comprado na loja do mecânico com desconto se você usar o código TONELA04. É isso daí, muito obrigado por verem os nossos vídeos. Agora a gente vai voltar ao trabalho de blueprint que eu estava fazendo no cabeçote ali. Isso daí é bastante demorado, bastante chato. A boa notícia é que em 2020 a gente começou montando muitos motores lá no quintal do Tonela. E o que é mais prazeroso nisso, além de montar o motor ser uma coisa fantástica, principalmente quando a gente dá a primeira partida, é saber, ou melhor, poder dar a certeza para o dono ou para a pessoa que procura a gente que vai ser uma receita, não vou dizer conservadora, porque dá para montar motores igual que o motor do Tarcísio, o motor do Besourrão, mas com certeza a gente não vai passar daquele limite que depois de uns 6 meses o cara fala: eu podia ter usado um comando mais suave, eu poderia ter mudado isso, eu poderia ter mudado aquilo. Então o diferencial do quintal do Tonela é que a gente discute com cada dono, conhecendo o perfil, como é que o cara dirige, cada uma das receitas para agradar 110% ou 120% o dono de cada carro. E sem falsa modéstia, temos sido muito bem sucedidos nisso. Caso você queira fazer o seu motor, basta fazer uma visita lá na Estrada da Bela Vista 917, no Shopping da Construção, quintal do Tonela, terças, quartas e quintas, da 1 às 6 da tarde, ou sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. Aparece lá e a gente vai discutir a receita do motor dos seus sonhos e jamais algo que possa mais para frente te dar algum tipo de frustração. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até quinta-feira com o pé de urso ou pata de urso. Isso.